Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Larissa aqui do ateliê Dona Lissa. Hoje vamos dar início ao segundo vídeo da série Saias Virtuosas. E nesse segundo vídeo nós vamos fazer juntas a saia godê total com forro, ou godê duplo, como também pode ser chamado. E aí, quem quer aprender a fazer essa saia comigo? Vamos lá? Então vamos dar início aqui à parte da costura dessa saia godê total, com forro, né? Nós vamos pegar aquela faixinha que a gente cortou pro cós, né? Ela tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou já cortar ela aqui ao meio, só vou dar uma passadinha pra gente poder ver melhor. E eu vou marcar 1,5 cm de distância aqui. E a gente vai traçar uma reta até ligar esse ponto aqui. Que a gente vai cortar esse cós nesse sentido. Que vai ser exatamente isso daqui que vai dar um bom caimento no cós, na cintura. Então aquele cantinho do cós onde a gente dá faixa, né? Onde a gente não tinha cortado, ele vai ficar aqui dessa forma. E agora a gente tá então com duas faixinhas aqui. E eu vou passar a entretela em um lado dessa faixa. Confirma que o lado aqui é o termocolante, né? Pra gente poder passar. A entretela termocolante, ela fica no meio da faixa, não na beiradinha, né? Que é exatamente essa margem de costura que vai ficar melhor na hora da gente costurar. A gente aproveita, já passa outra faixinha para facilitar na hora da gente costurar. Então a gente tá aqui com a faixa onde a gente entretelou, né? E a outra faixinha onde a gente não passou a entretela. Esse lado que a gente não passou a entretela vai ser o lado de dentro do cós da saia, né? Então agora a gente vai passar uma costura nessa parte aqui de cima. Observando que esse lado aqui onde a gente cortou, essa parte aqui que é menor é a parte de cima do cós da cintura. Então aqui realmente vai ser, né, a nossa cintura na saia. Então a gente vai costurar o cós nessa parte aqui de cima. E aí a gente coloca direito com direito. Então aqui a gente vai colocar, né, direito com direito. E a gente pode alfinetar aqui para segurar, pra gente poder passar essa costura nessa parte aqui de cima. Só vou segurar aqui iniciozinho. Então a costura é um pé de máquina. Eu vou configurar a minha máquina aqui para um ponto de comprimento 3. Não gosto de um ponto muito grande nem um pontinho muito pequeno, porque se a gente precisar desmanchar alguma costura, o ponto 3 ele é confortável. E aí a gente vai passar então a costura aqui todo esse comprimento da faixa do cós, tá ok? Tiro lá o alfinete que eu coloquei, né? Lembrando que no início da costura a gente sempre dá o retrocesso. No início e no fim da costura a gente dá o retrocesso. Você pode alfinetar toda essa parte na hora de passar a costura aqui, tá? Com a prática, eu já prefiro ir direto. Eu vou dando essas paradinhas. E aí agora a gente vai rebater essa costura do cós. O que seria isso? Esse acabamento aqui, se a gente for pegar umas saias de loja mesmo, né? De marca, enfim, você sempre vai ver essa costura. Porque assim, na parte da frente da saia não vai aparecer costura nenhuma no cós. As duas costuras que tem, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, elas vão ficar escondidas. Elas não aparecem nessa faixa do cós da saia.
né? E quando a gente vai comprar uma saia numa loja, a gente observa esse tipo de acabamento. Então é esse acabamento que eu vou tentar ensinar aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai abrir essa faixa, tá vendo? Esse cortezinho que a gente deu aqui, ó, na diagonal da faixinha, né? Que exatamente quando a gente costurar, essa parte menorzinha que vai ajustar na cintura lá na sua ou da cliente, enfim. Então a gente vai abrir essa costura, vai jogar toda a costura que a gente fez para esse lado de cá, onde tá sem a entretela, que esse lado de cá, onde tá sem a entretela, é o lado do cos que vai ficar para dentro, né? Então a gente vai jogar toda essa costura pro lado de cá e vai passar uma costura bem rentezinha aqui, ó. Bem rente desse lado para rebater essa costura toda pro lado de cá, pro lado de dentro da saia, onde não vai aparecer. Essa minha máquina aqui, ela é a máquina Singer Stylist. É um modelo que você pode acionar, né, o início da costura aqui, nesse botãozinho. Não tem o pedal, mas eu passei a não utilizar o pedal, né? E eu gosto muito dessa máquina nesse sentido, porque pelo menos assim a gente descansa as pernas, né? O pé, e a gente fica controlando tudo aqui pela mão. E aí aqui você controla a velocidade. Aqui o ideal é a gente passar, tá? Pra assentar melhor. Então quando isso aqui virar o cós, ó, a costura tá lá por trás, tá aqui atrás, nessa beiradinha. E aí ela não aparece na frente da saia. Então esse aqui é um acabamento que fica bem bonito nas saias, né? E a gente pode aplicar para todos esses modelos que tem cós. Eu vou passar para poder rebater bem essa costura aqui. Aí agora você vai perguntar assim, ah, mas e o outro lado do cós? Você não fez esse cortezinho, Você não fez esse corte para ajustar melhor na cintura. Então, eu vou fazer isso exatamente agora. O que eu vou fazer? Eu vou medir a cintura certinho aqui, da cliente, no caso, que é 73. Então, considerando mais 1 centímetro para um lado, mais 1 centímetro para o outro, com margem de costura, né? Eu vou marcar, então, aqui o cós 75. Para na hora que eu for costurar, passar o zíper e tudo mais. Então eu marquei aqui a medida da cintura. E aí esse outro lado a gente vai fazer junto na hora que estiver colocando o zíper, tá? Então por isso que eu não cortei esse lado aqui ainda, daquele mesmo jeito na diagonal, tá? O cós, ele tá certinho na medida da cintura da cliente. Aí agora então a gente vai pegar a saia que a gente cortou, o godê. O que eu vou fazer? Eu vou cortar um lado do godê, eu vou cortar que vai ser onde a gente vai colocar o zíper. E aí a gente tá aqui então com o tecido da saia e com o forro. O forro, ele, como a gente cortou ele no meio godê, ele já tem essa abertura aqui na lateral, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar a overlock, né, esse comprimento aqui da saia, tanto do forro quanto do tecido principal. E aí, se você não tiver overlock, você pode passar um pontinho zigue-zague bem pequenininho para poder dar um acabamento aqui. Só observar que a elã, que ela tem um ladozinho que ela é mais suave, o outro lado que ela é um pouquinho mais durinha, tá? Então ela tem uma diferença dos dois lados, e aí eu vou colocar o lado mais delicadinho para ser o lado que vai ficar em contato com a pele na hora de vestir.
Então, depois da gente passar o overlock na lateral, a gente vai costurar o cós na saia, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o cós, que a gente já costurou, dobrar ele ao meio aqui para eu saber aonde é o meio do cós. Eu vou dar um piquezinho aqui, bem pequenininho. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui na saia. Você junta aqui os dois lados e dá um piquezinho aqui no meio, no outro lado da saia. Então, a gente vai começar a passar esse cós. Eu marco já aqui o meio da saia com o meio do cós, onde a gente fez o piquezinho, e já começa alfinetando por aqui. Porque aí a gente tem certeza que o cós vai dar certinho com a saia, conforme a gente cortou. E aí você vai alfinetando toda essa parte de cima aqui. Então, aqui agora, depois que a gente alfinetou todo o cós na saia, a gente vai passar uma costura reta aqui. Dar o retrocesso sempre no início, no final. E aí, aqui agora a gente pode tirar os alfinetes pra gente poder ver como ficou esse cós. Então, aqui a gente pode ver que a gente costurou o cós na saia, né? E agora, então, a gente vai colocar o zíper aqui nessa lateral. Vamos começar por esse lado aqui, onde a gente fez aquele detalhezinho do cós que eu falei. Então, eu vou utilizar o zíper invisível. Pode ser um zíper de 30 centímetros. Esse daqui é um zíper de 40, porque é o que eu tenho aqui agora. Então, a gente abre essa costura aqui. Um detalhe bem importante. Essa costura que a gente fez aqui do cós com a saia, ela precisa estar virada pra cima, virada pra dentro do cós, tá? Na hora da gente colocar o zíper. Então, assim, é até bom a gente virar ali a costura, colocar um alfinetezinho aqui, pra na hora que a gente for colocar o zíper, a costura permanecer virada. Ainda mais que esse tecido um pouquinho molinho, pra facilitar pra gente. Então, antes de pregar, confere se o zíper tá direitinho, se não tá com defeito, agarrando, porque depois que colocar, você tem que tirar por causa de defeito do zíper, é terrível. Então, a gente vai pegar o zíper invisível, esse lado aqui, né, do puxadorzinho, ele é o lado direito do zíper. Então, a gente vai colocar o lado direito do zíper junto com o direito do tecido. Só que eu gosto de abrir o zíper para colocar, né? Então, a gente vai colocar, ó, o zíper, ele tem um ganchinho aqui, eu não sei se vai focar bem. Tem um ganchinho aqui que é o finalizador do zíper. Eu gosto de tirar esse ganchinho, tá? Porque senão, se a agulha passar aqui em cima, pode quebrar. Mas como eu tô usando um zíper que me dá uma folga, é um zíper grande, eu vou jogar ele pra cima. Então, eu não vou passar a costura nele, né? E aí, a gente vai prender o zíper aqui, ó, o ganchinho que eu falei, ele tá aqui assim. E a nossa costura, ela vai partir dessa costura daqui. Então, não vai pegar nesse ganchinho, não vai correr o risco de quebrar a agulha. E aí, a gente alfineta o zíper todo aqui, na lateral da saia. Prender essa parte aqui de cima só pra segurar mesmo. Lembra de jogar a costura pra cima, pra dentro do cós. Isso aqui vai ajudar a gente na hora do acabamento. E aí,
alfineta todo o zíper aqui. Cuidado para não se furar, porque é comum toda costureira se furar. Alfinetamos tudo. Então a gente vai agora passar a costura nesse zíper. Então a gente abre bem esse dentinho do zíper, encaixa o calcador bem no dentinho ali para ficar uma costura realmente do zíper invisível. E aí eu gosto de ajustar aqui o dente do zíper, eu vejo lá na agulha se tá certinho, se não tá pegando o dente. E aqui tá certinho. Então, sempre começa com o retrocesso. E aí você segue, vai tirando o alfinete, vai abrindo o pezinho do zíper. Então tá aqui. Pra colocar o zíper do outro lado, eu gosto de fechar ele. A gente pega o outro lado lá. E aí tem que agora juntar costura com costura. Então você vê bem de pertinho como é que tá. Assim, aí o que acontece? Antes da gente colocar, lembra que aqui a gente não cortou esse outro lado, né? Do mesmo jeito assim, né? Na diagonalzinha, dando um espaçamento de 1,5 centímetro. Por quê? Eu vou colocar o zíper nessa posição aqui assim, ó, um pouquinho na diagonal. Então, quando a gente pegar o cós da saia, assim, levantar, a gente vai ver que ela dá uma leve caidinha, assim, tanto desse lado onde tá o zíper, quanto no meio da saia, onde tem o outro lado, que na verdade não tem costura, né? Mas vamos dizer que fosse aqui, o meio. Ele dá uma leve caidinha assim, ó, no cós de um lado e do outro onde vai estar o zíper, que a gente vai colocar o zíper um pouquinho na diagonal assim, tá? Coloca o alfinete bem ali. Então, depois que eu coloquei 1 ou 2 alfinetes aqui, eu vou abrir ele, o zíper, né? Pra eu conseguir ajustar melhor. E aí aqui, ó, lembrando de dar aquela leve jogadinha do zíper pra cá, pra ficar costurado assim na diagonal, igual o outro lado. E aí, esse lado eu começo ao contrário, eu começo passando pegando o zíper daqui, pra eu não precisar mexer no calcador, no ajuste do calcador ali. Mas é a mesma coisa, a gente abre bem o dentinho do zíper aqui. E aí aqui eu dou um retrocesso, mesma coisa, né? Pra gente iniciar, dar um retrocesso. E aí a gente segue aqui, abrindo o dentinho do zíper. Então a gente vai com a costura só até aquele início da costura do cós e dá o retrocesso, não segue até o final, né? Então aqui a gente colocou o zíper dos dois lados, aí confere pra ver se essa costura aqui tá batendo certinho, porque o cós ele tem que estar certinho, tanto aqui em cima, ó, quanto aqui embaixo, pra ficar um acabamento bem bonito. E aí a gente vê que esse jeito de colocar o zíper, ó, o zíper realmente fica bem embutido, bem invisível, né? Embutido não, invisível, que é a palavra certa. E aí o que a gente vai fazer agora? Vou finalizar a costura daqui da saia até lá o comprimento. Ó, tá vendo essa costura aqui? Com a linha branca talvez não dê pra ver bem. Mas a gente precisa dar sequência nessa costura até o final aqui da saia,
tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. E aí você vai dar um retrocesso, segue a costura aqui bem devagarinho, reta, descendo reta. Se for preciso, para, segura bem. Só não deixa ficar torto e nem comer o zíper. Depois que passar esse zíper aqui, a costura segue bem. E aí você dá lá a margem de costura normal, igual tava lá no zíper, tá? Pra descer uma costura bem retinha mesmo. Dá um retrocesso. E aí a gente confere agora. Aqui finalizou o zíper. E aí já segue com a costura da saia, fechando a saia, tá? Então tá certinho. Aí agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar o forro. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai pegar aqui, fechar o forro, fazendo aqui o formato da saia, né? Como se fosse costurar a saia. O que eu preciso saber aqui é quanto eu preciso deixar aberto para o forro. Então eu vou medir. Ali na saia tem 37, né? A abertura. Eu vou deixar um pouquinho mais aberto lá o zíper, pra gente poder conseguir colocar com folga. E depois eu vou fazer os ajustes à mão. Então eu vou colocar aqui, fazer uma marcação aqui de 34, deixar uns 3 centímetros a mais. Então o que você vai fazer? Vai passar uma costura aqui fechando essa lateral a partir daquela marcação, né? Que dali pra cima vai entrar o zíper. Não estica o tecido, tá? Porque aqui no caso de ser elanca, se a gente esticar ele vai ficar repuxado. Você só vai mesmo segurando e guiando o tecido. E aqui dá o retrocesso no finalzinho pra ficar bem presinho. Então tá aqui, a gente fechou a lateral e deixamos essa abertura aqui onde vai entrar o zíper. Então tá aqui, depois que eu costurei a lateral da saia, do forro da saia, eu desvirei, né? Então, e vai ficar aqui do lado direito. E aí a gente vai colocar o lado direito do forro no lado direito do cós da saia. Esse cós aqui que tá solto, né? Aqui já é o cós que vai ficar na frente, esse cós aqui ele vai ficar por dentro da saia. Então a gente vai colocar agora o forro aqui. E aí você vai prender o forro na direção certinha aqui do zíper. A gente vai colocar o forro, vai prendendo nesse contorno todinho do cós com o alfinete. Então agora a gente vai passar uma costura aqui com um pezinho de máquina normal. E aí, tomando cuidado aqui nesse contorno para não esticar esse tecido, né? E aí, quando a gente desvira tudo isso, vamos jogar aqui pra dentro pra gente já começar a ver como tá ficando, né? Ó, a gente passa a ter a saia com cós aqui por dentro. A costura ela vai ficar aqui, ó, toda, né, a parte do acabamento da saia junto com o acabamento aqui do forro toda junto. Então, o que vai aparecer é essa parte aqui da costura, que vai ficar em contato com o corpo da pessoa.
E aí então a gente vai fazer o acabamento aqui do cós agora. Como que vai ser isso? Lembra que a gente costurou então aqui o zíper um pouquinho mais pra cima, né? A gente vai pegar, vai jogar essa beiradinha do zíper pra cá, pra ficar bem aqui na direção da costura que a gente fez do cós. E aí eu vou colocar até um alfinete aqui pra me auxiliar. Aí o zíper tá preso aqui. A gente então vai jogar agora essa parte do cós pra cá, pra cima. E a gente vai fazer uma costura exatamente aqui. Ó, passando o dedo, você sente que o trilho do zíper tá aqui. Então eu vou fazer uma costura rente a esse trilho, mas não pode pegar em cima dele. Essa beiradinha tem que estar bem dobradinha aqui, para o acabamento ficar bem bonito lá. Essa parte aqui tem que ser com bastante cuidado, para ficar bem bonitinho o acabamento do zíper. E aí vai até a medida aonde a gente costurou o forro, tá? Não vai passar muito mais que o forro no cós da saia. Então, ó, tá aqui. A gente passou a costura, né? Até aqui é onde a gente havia costurado o forro com o cós. E essa beiradinha agora é virada pra dentro, virada pra cima mesmo, tá? Aí a gente vai desvirar aqui pra ver como é que ficou. Então, ó, tá vendo como o cantinho fica bem bonitinho? Fica bem delicadinho. Aí agora a gente desvira novamente só pra poder tirar esse excesso aqui. Então, já que tá tudo certinho, a gente corta esse excesso de tecido aqui, aquela pontinha do zíper lá. Aí a gente observa, né? Não pegou a costura no zíper, no caminhozinho do zíper, tá tudo direitinho. Perfeito. Agora a gente vai fazer a mesma coisa lá do outro lado. Ó, olha como é que tá. Depois que a gente costurar, ó, ele fica certinho aqui em cima, né, com o zíper bem colocado. E aí agora, ó, por dentro a gente consegue ver que vai ficando um acabamento bem bonito, bem limpo por dentro da saia, né? E do jeito que a gente colocou, não prega, não agarra o zíper, né? Isso tem que ser muito importante nessa hora aqui. Quando a gente for colocar agora aqui pregar o cós na saia, que é o próximo passo, a gente tem que observar bem essa questão aqui, ó, que o tecido ele não pode entrar aqui pra cima do trilho do zíper. E essa hora aqui é assim uma hora delicada desse acabamento, porque muitas das vezes esse tipo de saia assim, ele não tem o forro preso na saia. Mas aí, quando a gente levantar o forro da saia lá, você vai ver isso aqui, ó. A pessoa vai ver isso aqui, ó. Assim. E eu não gosto. Eu gosto de fechar aqui. Então, quando a pessoa, se ela levantar o forro da saia, ela vai ver isso aqui fechado, uma costura aqui. Então, não vai ficar, né, linha, a parte interna da roupa, da saia aqui aparecendo, não. Para isso, a gente vai precisar agora ter bastante cuidado aqui. Então, como a gente fez aquele cós, rebateu a costura aqui, a gente passou, ele tá bem assentado, né? A mesma coisa aqui, as duas costuras que a gente fez, ó, do cós lá da frente e do cós aqui com o forro, eles estão certinho pra cima, né? Lá pra dentro do cós. Então, quando a gente rebater isso aqui, ó, posicionar dessa forma, né? A gente vai passar uma costura rente a essa costura aqui. É algo muito, muito delicado. Ela tem que estar aqui, ó. A gente vai passar uma costura pela frente
no meio aqui, em cima dessa costura aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai posicionar aqui o cós desse jeitinho. E pelo lado da frente, eu gosto de ir fazendo assim. Eu vou ajustando com a minha mão aqui por trás, mas eu vou prendendo aqui na frente, ó, bem nessa costura, onde é essa costura, com o alfinete. No contorno do cós todo eu vou fazendo isso. Só aqui que eu tenho que ajustar bem para não prender aqui no zíper, no trilho do zíper. Então eu puxo bem o tecido para ele não ficar, não pegar em cima do zíper ali. E vou colocar o alfinete bem em cima dessa costura. E assim eu vou fazendo todo o contorno aqui desse cós. E aí agora o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai passar uma costura bem rente em cima dessa linha de costura aqui. É algo muito delicado, porque quando a gente fizer isso, o forro, ele vai prender na saia aqui, né? E vai ficar um acabamento bonito pela frente. Então, aqui a gente vai, posiciona, coloca a agulha bem lá em cima daquela linha e a gente vai fazendo isso com muito cuidado por todo o cós da saia. Bota um pontinho mais delicado, vou colocar 2,5 e vai bem devagarinho. E aí, aqui a gente terminou, né? Vou tentar mostrar aonde fica essa costura. Tá vendo? Ela fica ali, ó, bem rentezinha ao cós. Vê que por dentro do cós da saia fica uma coisa limpa, né? A gente fica com uma imagem limpa. E aí agora a gente precisa finalizar essa parte aqui do zíper. Joga esse forro todo lá pra dentro. Então como é que a gente vai finalizar essa parte aqui do zíper com o forro? A gente vai fechar a saia, fechar o zíper. E aí, você vê que aqui o forro ficou aberto no zíper. O ideal é a gente agora fazer pontinhos à mão, pontinhos invisíveis. Mas por que vai ter que ser o ponto invisível, né? Porque a gente já tá com a peça toda costurada lá pela frente. Pela frente, ela já tá pronta. Mas a gente precisa finalizar esse acabamento aqui. E não tem outra maneira, assim... para a peça realmente ficar bonita, bem acabada, tanto por dentro quanto por fora, é necessário a gente fazer esses pontinhos aqui. Como que é esse ponto invisível? Até aqui a gente sabe que tá a costura, né? Que foi onde a gente passou a costura do cós. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linhazinha aqui dentro, só para eu conseguir dar esse arremate. Eu passo a agulha e vou prender a linha, fazer uma espécie de um nozinho, né? Vou passar dentro dessa argolinha da linha ali. Então aqui a linha tá presa. O ponto invisível é um ponto que assim, você vai passar a linha, um pedacinho na parte de cima, puxa,
e um pedacinho na parte de baixo, que nesse caso aqui vai ser no zíper, né? E aí a gente segue desse jeito, ó, puxa. Agora vai ser, passa a agulha assim na transversal, né? Dentro lá do forro, um pedacinho agora dentro do forro, desce na mesma direção e passa aqui pelo zíper e segue assim até o final. Aqui no finalzinho eu vou dar uns pontinhos aqui aonde encontrou com a costura da máquina, né? Então eu vou dar uns pontinhos aqui pra gente arrematar, pra poder dar o ponto invisível do outro lado do zíper, então. Então é isso, terminei a costura aqui, o ponto invisível. Tá vendo como por dentro da saia fica um acabamento bonito, né? Fica um trabalho bonito. O que a gente vai fazer aqui agora, eu vou pegar, desvirar aqui e eu quero prender esse forro, né, na saia, apenas um pedacinho aqui para ele não ficar voando totalmente. Então, aonde terminou o forro lá, eu vou passar uma costurinha assim de uns 2 centímetros, coisa pequena, mas aqui pela parte da frente da saia, mas entre essa costura aqui. Vai ser algo bem delicadinho mesmo, igual a gente fez no cós. Então, ó, tá vendo aqui? A gente passou uma costura bem rentezinha. Isso aqui quase não vai aparecer, praticamente não vai aparecer, apenas para o forro não ficar subindo na hora que a gente movimentar a saia. Tá bem presinho aqui. Então, assim, a saia praticamente está pronta. O que a gente vai fazer agora é passar uma bainha aqui na barra da saia. Vai ser uma bainha bem fininha, tá? A gente dobra uma vez, uns meio centímetros, e dobra mais uma vez e passa a costura aqui. É quase uma barrinha de lenço mesmo. Então tá aqui um acabamento bem feito, uma saia godê forrada, né, onde a gente vai ter um caimento legal. Então é isso, pessoal, nós chegamos ao final do nosso segundo vídeo da série Saias Virtuosas, onde nós aprendemos a fazer a saia godê total com forro, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor, espero que eu tenha conseguido de alguma forma ajudar vocês, tá ok? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar sempre respondendo. Pode entrar em contato comigo também nas minhas outras redes sociais, no Facebook ou no Instagram. Os dois eu estou como Ateliê Dona Alice, é só procurar lá. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com as amigas e não deixe de se inscrever aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!